Olá, bem-vindo ao nosso canal O Hipnotista. Eu sou o Douglas Assis e hoje vamos falar sobre rapport e a importância disso, não só para a hipnose, mas para a sua vida. Rapport é um conceito originário da psicologia, que remete à técnica de criar uma ligação com outra pessoa. O termo vem do francês rapporter, cujo significado remete a trazer de volta, num sentido mais ligado a trazer o outro para o seu mundo, ao mesmo tempo em que você se coloca no mundo do outro. Seria o mais próximo possível da empatia. Se procurarmos no dicionário empatia, tem alguns significados interessantes. Empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Empatia é a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. É a identificação de um sujeito com o outro, quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa tentando entendê-la. Sabe aquela sensação que temos às vezes quando o nosso santo bate com o de outra pessoa? Uma sensação que você nem sabe por quê, mas você foi com a cara de alguém? Sempre que isso acontece, temos mais predisposição de se abrir com essas pessoas, de ouvir o que elas têm a dizer e uma chance muito maior de aceitar e até mesmo concordar com o que ela tem a dizer. Empatia é isso. Resumidamente, é ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, entendendo de verdade suas ideias. E empatia tem tudo a ver com rapport. Calma, que não é tão complicado quanto parece. Imagina uma situação em que duas pessoas estão em uma pista de dança, pela primeira vez juntos. Eles precisam iniciar os passos e movimentos, mas não se conhecem ainda. É fundamental que o cavalheiro, quem guia a dança, começa dando os primeiros passos e que deixe claro para sua dama o seu estilo de conduzir. Ao mesmo tempo, a dama precisa ficar atenta a cada pista dada pelo cavaleiro e interpretar os seus mínimos movimentos, tornando possível entender toda a linguagem corporal e seguir exatamente o que precisa ser feito. Todo o processo de reconhecimento de técnicas e estilo dos dançarinos precisa ser feito de forma sutil, leve e harmoniosa. Se o cavaleiro chega com violência, se ele chega querendo impor o seu estilo, a dama certamente se sentirá invadida, incomodada, e assim o resultado final da dança será algo que não tem fluência, sincronia ou leveza. A forma mais correta de se iniciar a dança entre pessoas que não se conhecem seria lentamente ir apresentando o estilo individual de cada um, fazendo com que a outra pessoa ficasse curioso por saber mais. O cavaleiro mostra um passo, guia, deixa a dama à vontade para executar o passo e, ao mesmo tempo, percebe como ela o faz. E da próxima vez, repete o passo, mas adaptando detalhes ao perfil da sua dama. Todo esse processo gera sintonia, sincronicidade. Certamente o resultado final da dança será muito melhor do que no primeiro exemplo dado. Assim como no exemplo da dança, em qualquer situação social, nós devemos agir da mesma forma. Sempre que impomos nosso ponto de vista, isso causa estranheza e incomoda o outro. E existem formas de colocar o seu ponto de vista de forma sutil, se impondo da mesma forma, mas sem gerar desconforto no outro. Exatamente como o cavaleiro, que na pista de dança consegue guiar a dama de forma leve, sem gerar desconforto. Todos nós temos uma bagagem de informações e experiências que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Com isso, vamos formando as nossas crenças, valores e princípios. Essa tríade literalmente define quem somos na sociedade. Define como vamos nos agir frente a uma situação. Se vamos concordar ou discordar, aceitar ou não um ponto de vista, e até se a gente vai gostar ou não de alguém. Se avaliarmos bem, no final de tudo, sempre agimos com base em nossas crenças, princípios e valores. Como cada pessoa passa por essas experiências únicas, não existem bagagens iguais, ou seja, ninguém pensa exatamente igual. É justamente por isso que devemos saber como nos comunicar. Nós devemos saber como colocar nossas opiniões, como guiar uma conversa, principalmente se temos o objetivo de fazer valer o nosso ponto de vista. Lembra do cavaleiro? O cavaleiro que consegue guiar a dama sem parecer forçado, como se fosse ela que quisesse ser guiada por ele? O rapport oferece técnicas, ferramentas, formas de fazer exatamente isso. Permitir que você se posicione, que faça valer o seu ponto de vista, mas de uma forma tão natural e sutil que as outras pessoas vão aceitar os seus argumentos sem estranheza ou incômodo. Imagine como seria se você tivesse técnicas de comunicação que permitissem aumentar suas chances em entrevista de emprego. Imagina se você pudesse, apenas mudando as palavras que você usa ou adotando uma determinada postura, ter muito mais chances de conquistar aquela pessoa que você está paquerando. Ou ainda,
se ao se posicionar em uma reunião de negócios, você pudesse fazê-lo de um jeito que todos iriam te dar atenção. Mas é muito importante entender duas coisas. Criar rapport não significa aceitar todas as opiniões da outra pessoa, e sim ouvi-la e fazer com que ela veja que o seu ponto de vista ou valores são compreendidos e respeitados. Forçar o rapport com o objetivo de manipular o outro é errado, e quando a intenção não é ter uma ligação genuína com essa pessoa, ela pode desconfiar e reagir negativamente à tentativa. Tendo esses dois pontos em mente, como podemos então usar o rapport da forma correta? Lembre-se, não se trata de manipular ninguém, e sim influenciar. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo em nossas vidas. Então, por que não aprender técnicas para melhorar o seu desempenho social? Existem várias técnicas para gerar o rapport. Em nossos cursos presenciais, ensinamos todas elas. Mas o que deve ficar claro é que todas as técnicas de rapport partem de uma mesma base. E se você entender essa base, estará entendendo toda a lógica por trás do rapport. Para exemplificar o que eu estou dizendo, eu vou usar a técnica mais famosa de todas, o espelhamento. De forma resumida, o espelhamento é uma técnica que consiste em copiar alguns movimentos da pessoa, de forma sutil e natural, até que inconscientemente ela perceba. E essa percepção inconsciente gera uma abertura dessa pessoa para suas sugestões. E a partir disso, você poderia começar a guiar os movimentos dela através dos seus. Um exemplo, uma pessoa entra em seu consultório e se senta. Enquanto ela conversa, sempre realiza alguns movimentos com o corpo. É natural. Suponhamos que essa pessoa leve a mão até o cabelo. Você não precisa imediatamente levar a sua mão até o cabelo, mas pode dar um pequeno intervalo de tempo e levar a mão até a cabeça, realizando um movimento similar ao dela. E continua atento aos movimentos dessa pessoa. E quando percebe que, por exemplo, ela cruza as pernas, você também movimenta suas pernas em um movimento similar, mas não necessariamente igual e nem ao mesmo tempo. É importante sempre dar um tempo para não parecer algo forçado. Segundo a técnica do espelhamento, você pode copiar a pessoa 3 vezes e aí realiza um movimento qualquer. Se tudo foi feito corretamente, é a pessoa que vai começar a te copiar inconscientemente. Tendo o exemplo da técnica de espelhamento, disparada a mais famosa do rapport, podemos quebrar todos os elementos que constituem um bom rapport. O contato visual, expressão facial, postura corporal, tom, andamento e volume de voz, e comunicação verbal. E se você quer saber detalhadamente como usar cada um destes elementos para se tornar uma pessoa mais influente, fique atento aos próximos vídeos, pois vamos falar sobre cada um destes elementos. O rapport é frequentemente descrito como um dos fundamentos da PNL, a programação neurolinguística, uma ciência que tem a mente humana como objeto de estudo e que pode ser usada para reprogramar condutas indesejadas e influenciar. Se você não sabe o que é PNL ou quer aprender mais sobre essa poderosa técnica, se inscreve aqui no nosso canal e fique atento. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Até a próxima!